Ei. Pessoal, eu vou sair e volto já já, que não sei porque o Teams aqui não tá permitindo gravar. Aguenta aí que eu já volto. Nossa, tá falando que eu já tô gravando, mas não tá aparecendo. Deixa eu ver. Nossa, esse Teams aqui tem hora que é só ele na causa. Ah, já tá O gravando. Teams tá esquisito esses tempos, né, professor? Tá pior que eu em pandemia. Mas agora ele tá gravando aqui. Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a tela. Para isso. Pá, 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 parará. Vamos lá. Vou ajustar aqui. 80%. Vai, ok. Então vamos lá. Então hoje, né? Hoje nesse sexto encontro aqui, boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Nesse nosso sexto encontro aqui falando de empreendedorismo, nós vamos falar um pouco sobre neuromarketing, tá? Então a gente vai ver que neuromarketing, na verdade, ele é um estudo da ciência de como é que o cérebro funciona. Ô, professor, eu vou entender como é que o cérebro funciona? Não, não é esse o caso, não vamos tão longe assim. Mas a gente vai perceber que o neuromarketing, ele é a ciência que estuda, né, como é que as pessoas pensam, como é que elas tomam decisões, e aí nós vamos desenvolver, o marketing vai se desenvolver em cima desse estudo, tá? Então, é bem legal quando a gente se aprofunda nisso, porque a gente começa a entender por que a gente faz as coisas, né? A gente faz as coisas e depois a gente para pensar e fala: caramba, por que eu fiz isso, né? Não sei, então. Pois é. Mas isso é complicado mesmo. A gente vai falar um pouco de alguns casos curiosos, né? De umas pesquisas que foram executadas e muito interessante de um autor aí. A questão da tomada de decisão, as consequências, né? E as aplicações do neuromarketing nesse sentido, né? Porque vai ter uma consequência a isso. A gente vai falar um pouco dos gatilhos mentais. A gente vai falar da ética no marketing, né? E vamos falar um pouco de algumas ferramentas aqui, tá? Vamos lá. Então, eu não vou ler tudo, certo? Vou só dar um insight aqui, mas basicamente neurociência e marketing, né, eles são coisas que são hoje estudadas juntos, mas no primeiro momento é a mistura do que a neurociência traz para a gente, né, e do que o marketing tem. Então, basicamente, é a área que estuda como se processa a tomada de decisão do consumidor. Então, é isso aqui, ó, que vai nos chamar a atenção. Por quê? Eu vou estudar de que forma o marketing e a neurociência podem influenciar na tomada de decisão do cliente para ele comprar ou não esse produto, tá? Então a discussão nossa vai nesse sentido, tá bom? Então a gente pode, por exemplo, formular algumas perguntas. A primeira delas aqui, ó. Por que o consumidor prefere determinada marca? E nós podemos falar um monte de coisa. Ah, o cara usa só essa marca porque ele gosta da marca. Mas por que ele gosta da marca? Aí você vai falar, pô, professor, você está ficando chato já, né? Você está ficando chato. Mas isso são questões inerentes que quando o empresário ele vai desenvolver a marca dele, ele vai fazer o marketing, ele precisa ter essa visão. Lembra que eu falei para vocês da esponja de aço e o bombril? Todo mundo chama bombril, mas aquilo não é bombril, é esponja de aço, né? É incrível, né, essa questão. E aqui é justamente essa pergunta. Você não compra bombril, mas você foi lá, você mandou, você sabe que você precisa comprar bombril, mas você foi lá e comprou outra marca da esponja de aço. É incrível, né? Outra questão aqui, por que o consumidor compra ou deixa de comprar um determinado produto? Por que a pessoa compra porque ela deixa de comprar? Ah, porque ela tem dinheiro e a outra não tem dinheiro. Tá, tudo bem. Mas por que a pessoa que tem dinheiro ela compra ou por que ela tem dinheiro e ela não compra esse produto? Por quê? O que está acontecendo?
né? Se esse produto foi desenhado, foi desenvolvido para ela, por que ela não compra esse produto? Né? Essa é uma pergunta. Por que o consumidor se torna um cliente fiel? Ou seja, por que você consegue fidelizar o cliente? Toda vez que lembro dessa palavra fidelizar o cliente, eu lembro da minha avó, mãe da minha mãe, já é falecida. Não deve ser da época de vocês, mas vocês devem conhecer alguém nesse sentido, ou que de repente tem essa característica. A minha avó, mãe da minha mãe, ela assistia o programa do Silvio Santos no domingo, eu lembro que era pequeno, né? Ela assistia o programa do Silvio Santos no domingo o dia inteiro. Eu lembro que o programa no SBT começava logo o chamado Domingo no Parque. No domingo no parque. E ficava, eu nem lembro direito o que era, mas era lá algumas brincadeiras e tal. E aí o programa do Silvio Santos ia até o domingo 10h30 da noite, que daí vinha lá aquele filme lá, a Sessão das 10, que nunca começava nas 10, começava às 11. Mas o nome era a Sessão das 10. E minha avó ficava, cara, ela nem assistia, mas ela deixava a televisão ligada. Ela não estava assistindo TV, mas a televisão estava ligada. Era um cliente fiel, né? Era uma fidelização. E tinha programas ali que nem eram para a idade dela, por assim dizer, né? O Domingo no Parque nem era para a idade dela. E eu me lembro sempre dessa visão, né? Eu falo, pô, o tal do Silvio Santos fidelizava os clientes, ele fideliza os clientes, né? Pode ser que hoje seja um pouco menos, um pouco mais, não importa. Ou de repente vocês conhecem alguém que é assim também. Mas como é que a gente fideliza o cliente? Por que o cliente se deixa ser fidelizado, né? É uma pergunta interessante. Qual é o segredo? Porque a partir do momento que eu consigo fidelizar o cliente, esse cliente só vai comprar o produto meu. Ele não vai comprar o produto dos outros, né? Então eu vou ter vendas garantidas, né? Uma outra proposição aqui é como curar as dores do cliente. A gente já falou a dor do cliente. A dor do cliente é porque ele precisa de alguma coisa. Então eu vou lá, eu entendo que ele tem um problema e eu vou oferecer um produto para ele que vai resolver parte do problema dele, né? Vai resolver isso. Então ele está com fome, eu vou vender refeição, vou vender marmitex, né? Ele está querendo ouvir música, então eu vou vender um programa de rádio na rádio para que ele possa ouvir música, tá? Então é encontrar a necessidade do cliente e, de alguma forma, eu conseguir vender isso. Boa tarde, Guilherme. Agora que eu vi sua mensagem aqui, desculpa. Boa tarde para todos. Vamos lá. E aí, continuamos, a gente acha que nós, né? E aí eu me coloco também nessa situação, tá bom? Porque aquele que nunca sofreu disso não viveu, tá? Achamos que a gente sempre toma as decisões de forma racional. A gente acha, né? Por que eu digo que acha? Mas na verdade, muitas dessas vezes nós estamos no piloto automático, ou seja, pela correria do dia a dia, muitas vezes nós não pensamos muito bem quando nós optamos, não só na questão de comprar, tá? Nós não raciocinamos de forma mais qualitativa por que eu fiz isso ou por que eu fiz aquilo, tá? Porque a gente está no piloto automático, né? Já teve aquela sensação que você tem dificuldade para lembrar o que você almoçou ontem? Já passou por isso? Então, esse é o chamado piloto automático, né? Eu não consigo lembrar o que eu almocei ontem. E às vezes sobra até a dúvida se eu almocei de verdade. E é capaz de você ainda brigar com a sua mãe que você não almoçou, né? Então perceba o grau, né, de concentração que às vezes a gente está e que a gente não se percebe o que a gente faz, né? Ou quando não, tomamos decisões por emoção, né? Então a gente ou pode estar aqui no piloto automático ou a gente toma decisão por emoção, tá? Independente se é no piloto automático ou se é por emoção, nenhuma delas é racional, tá?
Mas por que que não é racional? É justamente aí que nós vamos falar um pouquinho, uma partícula da neurociência que nós vamos falar. Um grão de areia nesse deserto aí, que é uma área muito extensa, né? Demanda muito estudo para poder ter vamos dizer assim, uma qualidade maior, né? Então nós aqui vamos pincelar. É nesses pontos que o marketing vê a excelente oportunidade de melhorar e refinar suas atividades. Então o marketing, ele vai se apropriar, ele vai ser malandro, por assim dizer, e ele vai tentar pegar você quando você está no piloto automático ou por emoção, né? Pela emoção. Eu já fiz isso, né? E eu vou dar um exemplo. Eu já fiz isso em sala de aula. Os alunos estão conversando e aí eu percebo que, de certa forma, eles estão dispersos, e aí eu poderia muito bem virar lá, chamar atenção e descascar aquele sermão, né? E eu não. O que que eu faço? Eu paro, né? E aí, a hora que eu vejo que eles se tocaram, que eles pararam de fazer relativamente bagunça, né? Porque faz parte isso do ser humano também, não dá para matar ninguém por conta disso. Isso é parte do aluno, tá bom? O aluno faz bagunça porque ele é aluno, porque senão ele não era aluno. Aí eles param lá e eu falo, olha, então, vocês sabem o quanto é importante vocês estarem aqui para nós, professores, né? Tem tanta gente que não tem aonde estudar e vocês estão numa das melhores escolas da cidade de Itapetininga, se não a melhor, né? E aí você vai pegando o cara pela emoção, né? Você vai trazendo ele, aí ele fica tristão, aí ele vira parceiro seu, porque daí ele fala, puxa, vira o professor comeu meu toco de tabela, né? Falou que eu sou uma pessoa privilegiada e eu não estou dando valor para isso aqui, e tem muita gente querendo. E é verdade. Mas aí ele se enquadra, né? Ele volta a prestar atenção. É bem verdade que na próxima aula ele fica disperso de novo. Mas valeu a tentativa, né? Mas eu já fiz isso, né? E muitas vezes a gente acaba fazendo isso, tá? Mas o marketing, voltando aqui para o nosso cenário, ele vai se apropriar desse processo, dessa falha, se é que pode dizer, né? Dessa situação em que nós mesmos, às vezes, nos colocamos. Então, às vezes, pela correria do dia, a gente meio que toma decisões a toque de caixa, né? No piloto automático. Ah, é isso mesmo, é. Só apertar meia dúzia de botão ali, é isso mesmo. Ou quando não tomados pela emoção, né? Inclusive agora, domingo, é o Dia das Mães, né? Infelizmente, nós estamos ainda num cenário de pandemia, não dá para ir na casa da mãe, ou para quem já tem um pouco mais de idade como eu, né? A gente fica um pouco receoso de ir na casa da mãe e tal, por conta disso. Infelizmente, muitas famílias estão com problemas financeiros, não dá para fazer aquela baita macarronada deliciosa, né? Mas isso vai voltar, né? E aí a gente vai engordar tudo que a gente engordou e vai tirar o atraso de tudo que a gente não pôde fazer. Mas então, você vai perceber que alguns comerciais da televisão, eles pegam pela emoção, pelo apelo emocional, tá? O marketing é assim, né? Ele pega você nessa situação, tá bom? Às vezes você ficou sem ligar para sua mãe uma semana, aí o marketing vem lá com a proposta. Então, você já ligou para sua mãe essa semana? Então, que tal você ligar para sua mãe falando que você vai lá e você chega lá com um perfume, né? Você liga para ela do portão e tá com o perfume na mão, né? Interessante. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Continuando aqui, né, falando do neuromarketing, né? Veja, vamos observar essas duas frases aqui, ó. Vamos observar essas duas frases aqui. Olha que interessante. Vendo o livro que ajuda a emagrecer 5 quilos em 30 dias. Certo? Então tá aqui. Ensino a perder 5 quilos em 30 dias. Qual a diferença dessas duas mensagens? Basicamente, elas estão querendo dizer a mesma coisa. Mas vamos pensar no cerne da questão. O que é essa pessoinha, essa pessoa aqui, ela está exatamente querendo? O que ela quer? Qual dessas coisas aqui, qual dessas mensagens mais se enquadra? Qual delas mais chega perto do que a pessoa quer? Ela quer perder 5 quilos, gente. Então, essa primeira mensagem aqui, ó, além dela falar que
ajuda a perder 5 quilos, ela está vendendo o livro. Ela está vendendo. Ela está vendendo um livro. A pessoa não quer comprar um livro. Não quero livro. Eu quero perder peso. Perder peso. Eu quero perder peso. Qual frase que fala de perder peso? Essa daqui, ó. Essa daqui está dizendo, olha, eu não vou vender nada para você. Vou te ensinar a perder peso. É diferente. Mas é um livro aqui. Você vai ofertar um livro para a pessoa. Mas ela vai comprar, porque a primeira coisa que chegou não foi o livro, foi a emoção. Você falou para ela que você vai ensinar ela a perder peso. Entendeu? É diferente. Você já está vendendo a solução para ela. Você não está vendendo primeiro um livro, você não está vendendo um livro que ela vai ter que ler o livro. Você já está vendendo a solução para ela. Tá? Então perceba que é diferente. Então aqui, eu tentei colocar aqui, né, de uma forma bem simplista. Qual delas causa mais impacto? Qual delas realmente diz o que queremos ou o que precisamos, né? A primeira está dizendo que estou vendendo um livro, a segunda diz que estou vendendo uma solução. Percebeu a diferença? Né? E a gente é pego. A gente é pego. Sabe aqueles livros? Aprenda a programar em Java? Você vai comprar um livro, mas você não está comprando, você está comprando a solução. Tá? Então perceba que a gente é pego, né, nesse conjunto de palavras. E aí, para a gente entender um pouco melhor como é que isso funciona, a neurociência, ela separou aqui de forma simplista para nós. O intuito aqui não é a gente ser neurologista e não aprofundar no ensino de como funciona o cérebro, mas a princípio é a gente ver que existem partes, né? Então, o neocórtex, né, do cérebro, né, que é essa parte azul aqui, que é responsável pela racionalidade. A gente tem o sistema límbico, que é responsável pela emoção, e tem o cérebro reptiliano, que é o instinto, né? E acredite se quiser, muitas vezes a gente compra, se não a maioria das vezes, a gente compra com esse cara aqui, ó. A gente compra porque o cérebro reptiliano manda. Aí você fala, putz, professor, sério? É. Pesquisas apontam aí que 60% a 70% das compras que nós compramos, elas são provocadas pelo comando do cérebro reptiliano, né? E o que correspondem? O que significa isso? Significa que às vezes a gente compra por uma questão de sobrevivência. É um negócio muito doido que eu vou falar para vocês. Mas pense o seguinte: o que leva uma pessoa a comprar? Pensa, né? Não sei se vocês já fizeram isso. O que leva uma pessoa a comprar um tênis de R$ 1.000? O que leva uma pessoa a comprar um tênis de R$ 1.000? Se você acha, né? Pelo menos aqui em Sorocaba, na Decathlon aqui, você compra tênis, sei lá, R$ 80. O que leva a pessoa? Ah, professor, tem marca. Ok, tem marca, né? Ah, professor, tem não sei o que. Tem, ok. Aí eu pergunta matadora. Para que serve tênis? Qual a finalidade básica do tênis? Vou colocar uma outra aqui, ó. Isso aqui é um celular, bem feinho, mas é. Celular. O que faz um celular? É até difícil responder hoje, né? Celular faz um monte de coisa, professor. Acesso à internet, assisto aula pela internet, consigo acessar programas pela internet. Dependendo da situação, eu consigo acessar o programa que está lá na empresa pela internet. Consigo acessar o Netflix pela internet? Sim, ok, maravilha, né? E aí nós temos celulares que custam, sei lá, chutar aqui, mas deve ter R$ 4.000, um iPhone aí. Você vai comprar aí um celular de ótima qualidade por 800 conto. Por que eu sinto a necessidade? Por que nós, pessoas, nos sentimos
necessários em comprar um celular de 4 mil? O que vai agregar de diferente? Eu comprar um celular da Apple de 4 mil e eu comprar um Asus aqui de 800. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Né? Muitas vezes nós estamos comprando por motivos da gente se destacar dentro de uma comunidade, dentro de uma generalidade. Isso é instinto de sobrevivência. Isso é um instinto, ok? Eu compro porque o dinheiro que eu tenho dá para comprar. Ok, sem problema, tá? Mas o que eu quero que vocês observem é que nós temos formas diferentes de pensar sobre um determinado produto e o marketing, ele vai atuar nisso, tá? O marketing dificilmente consegue ter boas vendas quando uma pessoa para e raciocina de forma racional sobre aquele produto que ela quer comprar. Ela consegue vender sobre as emoções, né? Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Natal, né? Pode ser uma lembrancinha? Sim, não importa, é uma lembrancinha, né? Mas ele vende pela emoção. E tem a questão do reptiliano, que parece uma questão de sobrevivência, tá? A impressão que eu tenho, não sou especialista, mas aqui está ligado muito à questão de moda, né? Tecnologia, que parece que se a gente não tiver, a gente fica sem, tá? Mas isso não é uma verdade. Isso é só uma suposição bem superficial. E isso é tão legal que teve um cientista, né? Eu não consigo falar o nome dele, mas é o Leonard Molodov, né? Não sei falar isso aqui, fala só de Leonardo. Ele escreveu um livro chamado Subliminar, né? Que como o inconsciente influencia nossas vidas. E esse cientista, né, que ele inclusive escreve livros de marketing, porque ele explora bastante isso, ele teve aqui um exemplo aqui de um caso curioso, né? Isso está no livro dele, tá? Ele fez esse experimento. A chamada prova de vinhos, né, rotulados com preços. Então, pense o seguinte cenário: pessoas são voluntárias a degustar o vinho, né? E com os preços visíveis no rótulo da garrafa. Então, tem uma garrafa aqui na minha frente, e tem o rótulo e tem o preço da garrafa aqui. Tá? Eu não tenho a marca do vinho. Não sei se esse é o vinho ABC, se aquele é o XYZ. Só tem aqui a garrafa de vinho, preço R$90. Tem outro aqui, R$90, por exemplo. Ou melhor, uma garrafa tem R$90, na verdade o dele lá é dólar. Uma garrafa R$90 e a outra R$10, tá? E aí ele convidou as pessoas a experimentarem ambos os vinhos, né? E quando elas experimentaram, aí foi perguntado para elas qual do vinho elas mais gostaram. A resposta é que a maioria pontuou o de maior valor. Então todo mundo falou que o vinho que custava R$90 era o melhor. Só que o interessante é que o vinho era o mesmo nas duas garrafas. Como é que podemos então chegar a uma conclusão que se o vinho era o mesmo, porém a única coisa que era diferente visualmente ali era o preço, a pessoa disse que o vinho que custava R$90 era melhor que o vinho que custava 10, mas o vinho que estava ali erradamente o rótulo de R$10, na verdade era o mesmo de 90. Certo? Mas por que as pessoas fazem isso? Existem várias explicações, mas uma delas que eu trouxe aqui para vocês é que é o seguinte, ou melhor, eu não, ele, né? As pessoas são levadas a concluir que o mais caro era o melhor. E quando a gente analisa do ponto de vista de bebida alcoólica, realmente, quanto mais cara for a bebida, de maior qualidade ela é, tá? Isso funciona bem para as bebidas alcoólicas. Então, quanto mais cara ela for, consequentemente, maior qualidade ela é, tá? Isso funciona muito bem para as bebidas caras. Então, essas pessoas, vamos dizer assim, contaminadas com esse pré-conceito, elas, e por conta de ter ali o valor influenciando a tomada de decisões dela, o inconsciente dela buscou uma decisão óbvia. Muito provavelmente,
ela deve ter percebido que os vinhos eram o mesmo, mas aí ela teve aquele conflito interno. Como que pode o vinho de R$10 ter o mesmo sabor do de 90? Tem alguma coisa errada comigo. Ela fala que tem alguma coisa errada com ela. Ela fala, meu paladar deve estar estranho. E aí, com o medo de errar, porque inconscientemente nós temos um medo de errar, tá? Nós temos um medo da perda, e aí a pessoa ela busca a coisa, vamos dizer assim, o que parece mais óbvio. E nesse caso faz sentido, porque ela tem essa pré-informação que as bebidas, quanto mais caras forem, mais de maior qualidade elas são, tá? Um outro experimento que ele fez aqui, muito bacana também, que está nesse livro dele, o paradoxo da Pepsi. O paradoxo da Pepsi. Basicamente, o teste é o seguinte, você coloca aqui um copo de Coca e um copo de Pepsi na tua frente. E as duas têm aparência praticamente são iguais, são bebidas escuras, né, pretas, que tem gás, elas ficam borbulhando ali. E aí a pessoa toma esses dois refrigerantes, não está marcado, você não sabe se o copo da esquerda é Pepsi ou é Coca-Cola, e vice-versa. E ela toma do primeiro copo, do copo A, depois toma do copo B. E aí quando eu pergunto para as pessoas que não vem a marca da bebida, pergunto qual que elas estão consumindo, mas tem um quadro na parede Pepsi, em algum lugar na sala está escrito Pepsi e Coca-Cola, mas no copo não. Pergunta para ela o que ela tomou, é incrível, né? É fato, 70 e pouco por cento das pessoas responderam que era Pepsi, quando na verdade era Coca-Cola, quer dizer, nem se sabia, ele não sabia nem se ele estava tomando isso, mas ele falou, é Pepsi. Aí quando você pega essa pessoa, coloca ela numa outra sala, onde o copo está colocado ali, Pepsi, tem o emblema da Pepsi, tem o emblema da Coca-Cola, ela toma os dois, elas dizem que preferem Coca, mas era Pepsi. Então perceba que o inconsciente leva a umas tomadas de decisões muito estranhas, né? A pessoa tem uma percepção estranha, tá? Tem um outro aqui que é bem curioso também, que é a venda de vinho de um supermercado. Esse foi feito na Inglaterra, né? Então, o experimento no supermercado na Inglaterra envolvia a seção de vinhos, né? Então, vamos imaginar, hoje é quarta, então, lá na seção de vinhos, então eu tenho, naquela seção ali, eu tenho vinhos franceses e alemães, só isso, só francês e só alemão. E no dia, na quarta-feira hoje, eu vou tocar música francesa, perto ali, no ambiente onde que fica a adega lá. E aí, quando a pessoa vai lá, pega o vinho, uma pessoa do supermercado pergunta, né? Se a música que estava tocando, que era francesa, influenciou na compra dela de comprar aquele vinho francês. Então, a música era francesa. A pergunta é, a música francesa influenciou você a comprar esse vinho francês? Né? E a mesma coisa. Aí, na quinta-feira, tocava a música alemã, e lá na adega que tem vinhos franceses e alemães, a pessoa perguntava, a música que estava tocando aqui alemã influenciou você em comprar o vinho alemão? Incrível, quando a música era francesa, 73% dos vinhos vendidos eram franceses. Quando tocava música alemã, 73% dos vinhos vendidos eram alemão. Por quê? Porque a música, de alguma forma, estava influenciando o subconsciente dessas pessoas. E o mais legal ainda é que, quando essas perguntas eram feitas, apenas uma pessoa respondeu que sim, eu ouvi a música francesa e comprei o vinho francês por causa da música. As outras pessoas compraram e nem sabiam por que estavam comprando. Então perceba que é muito poderoso entender essa questão da neurociência quando ela é aplicada no marketing, né? Agora, é uma tarefa fácil? Não, você precisa entender bastante disso aqui. Você precisa entender quais os efeitos da música no subconsciente, né? Você precisa entender o que o efeito de uma exposição a um determinado produto vai ocasionar no seu subconsciente. Então, aqui são estudos, né? O cara não chegou lá um belo dia e, vamos ver se isso aqui funciona, vamos ver o que dá. Não, tem fundamento isso aqui. Então, é um livro muito bacana, né?
Mas vamos lá, vamos seguir. E isso aqui vai gerar o que os empresários querem, né? A tomada de decisão, né? Então nós vamos chegar aqui à conclusão. O que a neurociência explica para a gente? Ela explica que o cérebro decide antes o que fazer. Então, no caso da música, o cérebro está tão preocupado em tomar uma decisão rápida, que ele ouviu a música, interiorizou e pegou inconscientemente o vinho francês. Como foi o caso do vinho por causa do preço. Inconscientemente ele buscou a resposta que fazia mais sentido daquilo. Então perceba que quando você estimula o cérebro de uma determinada forma, você pode induzir a pessoa a tomar uma decisão que ela não queria. Olha que interessante. Perigoso isso, né? Mas vamos lá, vamos seguir aqui. A decisão vem à consciência, né? Então é o que acontece. O cérebro decide o que vai fazer antes. A decisão vem à consciência. Nesse momento parece que estamos tomando a decisão mais racional. E aí a gente acha que está tomando a decisão mais assertiva e que a decisão foi nossa. Não, eu tomei a decisão sabendo o que eu fazia. E você até briga. Você briga. E sabe o que é o mais legal? Você começa a dar argumentos que fazem sentido. Você começa a dar explicações lógicas do porquê você fez desse jeito. Você fala, não, eu peguei o vinho porque lembrei de não sei o que, disso, aquilo. Nada. Você foi influenciado. De uma certa forma, o seu subconsciente foi influenciado, né? Nós agimos conforme a decisão tomada. E aí o cérebro já tomou a decisão antes, que levou isso para a consciência. Você foi dominado pela consciência, normal, somos seres humanos, e aí você tomou a decisão de comprar o que sua consciência mandou. Então, o segredo é, como é que eu atinjo, né, o subconsciente da pessoa? Já teve aquela impressão que você comprou alguma coisa que caramba, comprei por quê, né? Nunca usei, nem sei quando vou usar. Por que você comprou? Tenta explicar por que você comprou. Você vai achar um monte de desculpa e nenhuma delas vai fazer sentido, tá? E todos nós fomos vítimas desse processo, tá? Porque de algum jeito a gente foi influenciado, tá? E isso não é problema não, tá, pessoal? É complicado, a gente acaba sendo influenciado por várias situações. Pode ser na correria, que eu estou no modo piloto, ou estou agindo por emoção, né? Enfim. Vamos continuar aqui. E quais são as consequências, né, e essas aplicações? Bom, isso tudo vai ter uma consequência, e essas consequências podem levar também a aplicações. Então, por exemplo, a gente pode afetar as pessoas de forma no seu subconsciente com imagens. Não é de hoje que a gente fala que uma imagem vale mais do que um texto, né? Inclusive, alguns pesquisadores da área de neurociência dizem que nós temos preguiça de ler livros porque nós estamos mal acostumados com as redes sociais que são predominantemente imagens. Pode ver o crescimento do Instagram. Por que o Instagram ele cresceu exponencialmente como rede social? Porque é predominantemente imagem. Então, nós somos suscetíveis a imagens. E aí esses pesquisadores apontam, inclusive, cenários terríveis, né? Que lá em 2040, 2050, o nível de leitura das pessoas a nível global, não estou falando só do Brasil, vai reduzir pela metade do que já é hoje. Por quê? Porque as pessoas são muito influenciadas por imagens. E aí nós que estamos viciados a ver imagem, quando pega um livro, não aguenta, é complicado desenvolver, tá? O rosto de pessoas, né? As pessoas gostam de se relacionar com outras pessoas, né? Então, normalmente, você vai ver que em muitas das propagandas sempre tem pessoas. Você pega a propaganda de faculdade, tem pessoa. Mas a faculdade não vende pessoas, ela vende conhecimento. Mas a pessoa ali, ela é a sugestão. Ela é a sugestão, né?
Ela entra como sugestão. E aí você se sente motivado em consumir esse produto. Ontem mesmo estava aqui em casa, estava lembrando com meus filhos comerciais, alguns comerciais antigos, né? E eu estava relembrando com eles aqui comerciais, por exemplo, de tabaco, né? Não sei se vocês tiveram essa oportunidade, mas comerciais da Marlboro, da Hollywood, que eram comerciais fantásticos, né? E tinha pessoas ali. Então, as pessoas eram motivadas a consumir o produto por conta que viam pessoas ali bonitas, pessoas jovens, pessoas praticando esportes, né? Então, tinha um apelo emocional bem grande ali. Existia um apelo, né? Que as pessoas consumissem aquele produto. Efeito de cores, né? Depois eu convido vocês, de forma a nível de curiosidade, entrar nesse site aqui. Se der, eu coloco, tá? Ele vai falar exatamente o que nós estamos falando aqui. Não perder é mais interessante do que ganhar. Olha que doideira, como assim? Não perder é mais interessante do que ganhar. É como se é a chamada ancoragem, né, de produto. Então pensa o seguinte, olha só, olha que cenário maluco. Você está andando na cidade, eu estou falando que isso já aconteceu comigo, tá? Eu entendi a questão e não queria, mas pode ser que tenha acontecido com vocês, ou se é que já não aconteceu. Você está andando na cidade, na praça lá, atravessou a praça, aí de repente vem uma pessoa com uma prancheta lá. Ah, posso falar com você um pouquinho? Aí você dá um minuto de atenção para a pessoa. Ah, então, você já ganhou um brinde, tá? Mas eu precisava que você me respondesse essas perguntas para que você possa ganhar, para que você não perca o brinde que você já ganhou. Aí, olha como é que isso entra no seu subconsciente. Entra que você já ganhou, então você ficou feliz. Aí depois a pessoa vira e fala, olha, você precisa fazer isso para não perder o que você já ganhou. Aí você fala, caramba, eu não quero perder, eu tenho medo da perda. Perder as coisas dói. E aí você é levado a fazer isso, tá? É uma forma também que o marketing faz. É aquela chamada coisa, sabe? Compre para ganhar. Não tem essas questões dos cashback? Não tem essas questões atuais aí nos sites do cashback? Compre uma geladeira e ganhe 5% de cashback, né? Você não vai pegar esse dinheiro nunca mais, esse dinheiro vai virar crédito. Então, o negócio é tão doido que esse dinheiro não volta para você. Porque se esse dinheiro voltasse, concorda comigo? Vamos fazer uma conta de padaria aqui. Se a geladeira custa R$ 1.000, ele está me dando 5% de 5% de cashback, 5% de 1.000, né? É R$ 5. Então, por que ele não vende a geladeira por 995? Por que ele não vende a esse preço? Esse 5%, ele não volta para mim em crédito em conta, ele fica como crédito lá. A próxima vez que eu comprar um produto naquela empresa, aí eu posso utilizar aquele desconto, por assim dizer. E aí, quando eu for comprar um novo produto, esse produto vai gerar um novo cashback. De certa forma, eu estou fidelizando o cliente pelo medo de ele perder o que ele ganhou, tá? E a gente faz isso, tá? Ancoragem de preço. Mostrar o mais caro primeiro e depois o mais barato. Então aqui é aquela coisa, né? Você chega lá, então pense no cenário. Daqui a pouco vocês vão estar se formando, né? E aí os meninos, as meninas vão lá, de repente, alugar um vestido, alugar um terno, né? Para ficar bonito, né? Infelizmente, acredito que nós não vamos poder fazer a formatura presencial, mas vamos pegar a formatura presencial como exemplo, né? Só para hipotético, né? E aí você vai lá, as meninas alugam um vestido lindo, vão lá, fazem o cabelo e tal, né? Os meninos também vão lá, alugam o terno e tal, tal, tal. Aí, vamos pegar o exemplo dos meninos, eles vão lá, vão alugar o terno. Aí o rapaz lá da loja vai olhar para você e o cara vai fazer isso com você. Ele sabe, ele faz uma leitura de você. E ele, de bate-pronto, ele pode estar errado, mas ele vai jogar o verde para ver se colhe o maduro. Ele sabe que você não vai conseguir alugar aquele terno de R$ 1.000, por exemplo. Ele vai te mostrar o terno de R$ 1.000. Ele faz você experimentar o terno, só que você ainda não sabe que é R$ 1.000. Ele fala, tem um terno que você vai ficar lindo nesse terno aqui. Ele pega o terno lá,
ajuda você a vestir tudo que você vestiu. Você se olha no espelho, você se sente o Tom Cruise lá dos anos 2010, né? Aí você fala, caramba, fiquei bem, fiquei na beca aqui com esse terno. Aí, a hora que você pergunta o preço, ele fala R$1.000. Aí você fala, putz, tá muito fora do que eu quero. Agora, o que você já deu de presente para ele? Ele já sabe qual é o seu limite. Qualquer coisa abaixo de R$1.000 é bom para você. Perceba que R$1.000 para você não dá. Mas 999 é menos que 1.000. E aí ele vai lá e ele pega um terno de R$500. Qual é o efeito no seu subconsciente? Bom, 500 é mais barato que 1.000. E aí você aluga o terno. Isso é uma forma de ancoragem, tá? De preço. Muitos vendedores fazem essa leitura da gente, tá? Muitos vendedores usam essa técnica, tá? O paradoxo da escolha, né? Então, se você tem pega, por exemplo, sei lá, uma lanchonete. A lanchonete tem um cardápio lá com 10 folhas. Você movimenta 10 folhas, né? Um monte de opções. 30 opções. Você tem lá cachorro quente. Você tem do cachorro quente opção 1 até o cachorro quente opção 30. Aí você fala, caramba, quanta opção. E você vai ter muita dificuldade, né? Muitas opções vão dificultar a escolha. Então, peça um pouquinho. Será que ao invés de você ter 30 opções, não é melhor você ter 5? Porque daí você vai ter menos burocracia na escolha e as pessoas não vão ficar frustradas com a quantidade, tá ok? Então, é uma outra situação. Outra situação é storytelling, né? Storytelling é contar uma historinha. Quem é craque nisso aqui é a Coca-Cola. A Coca-Cola, sempre quando faz um comercial, ela nunca apresenta o refrigerante dela de cara. Ela fala, tá aqui a Coca-Cola. Coca-Cola é o melhor refrigerante do planeta. Não. Como é que ela faz? Ela escreve um roteiro de filme, parece que escreve um roteiro de filme e coloca uma história. E aí aquela história vai se desenrolando e pode reparar, na maioria dos comerciais da Coca-Cola, ela nem fala compre Coca-Cola. Ela só mostra a garrafa, mostra às vezes a garrafa no final do comercial. Ninguém fala que é Coca-Cola. Você percebe que é Coca-Cola porque o cara pega a garrafa e tá lá o rótulo da garrafa. Nem fala que é Coca-Cola, tá? Ela não começa a propaganda falando que é da Coca-Cola, tá? Então perceba que é muito louco isso, mas ele tá pegando a gente pelo subconsciente, tá? Nós estamos sendo manipulados, por assim dizer. E nesse sentido, existem alguns gatilhos mentais que nós somos suscetíveis a serem disparados. A escassez, por exemplo. A escassez é dizer que esse produto vai acabar. Se você não comprar agora, você vai ficar sem. Né? Vai ficar sem. E aí você fica com medo, você fica temeroso em não comprar aquele produto. Né? É uma loucura isso, mas isso existe. Ah, professor, eu não compro assim. Você não. Mas se você fizer uma conversa aqui e ali, é a mesma coisa. Se quer ver um exemplo disso, a Apple. Quando a Apple, agora não, né? Tá em pandemia, mas quando a Apple fala que vai lançar um produto dela, vocês já viram na televisão que a turma passa a noite do dia anterior ou 2 dias anterior na fila para ser o primeiro cara a comprar o Apple? Gente, qual é a diferença do cara ser o primeiro e você ser o número 100? Pensa comigo, qual a lógica disso? É o sentido da escassez. A pessoa vende-se o medo de que a pessoa não vai conseguir ter o dela, tá? É a antecipação, a mesma coisa. A mesma coisa. Você quer ver quem está fazendo essa questão de antecipação craque agora? Aqui em casa, eu assinei o serviço de streaming da Disney, né? Tipo Netflix. E a Disney, ela tem lançado alguns desenhos. Inclusive, acho que agora, no mês de junho, ela vai lançar o filme da Viúva Negra, né? Lá dos Vingadores. E ela vai lançar. E o que ela está falando para você? Olha, se você quiser assistir, e é caro, hein, gente? Se você quiser assistir no dia do lançamento, e daqui nos próximos 2 meses, você vai pagar 69 conto.
Se não me engano, acho que é esse o preço que está lá, o R$79. Que seja 69. Só que daqui 3 meses vai liberar para todo mundo. Você entendeu? Então é aquela questão da antecipação, tá? Você vai criar uma expectativa, as pessoas ficam de ansiedade, né? E aí tem aquelas frasezinhas que eles usam, né? Prepare-se, vem aí, e 3 pontinhos. Prepare-se, 3 pontinhos. E não fala mais nada. Vem aí, 3 pontinhos. E tem gente que vive de ansiedade até que o dia chega, tá? Existem também os gatilhos de confiança, que eles são disparados em relação à opinião de outras pessoas. Então, você nunca comprou esse produto, mas se um parente seu falar que comprou e é bom, apenas uma pessoa que você conhece falar que é bom, você vai lá e compra. Mas você viu no site que tem 30 pessoas que você não conhece falando que é porcaria. Mas você vai lá e compra, tá? É um gatilho. Reciprocidade, né? Pretensão a retribuição. Indique um amigo, por exemplo. Então, tá o dia das mães aí, né? E aí a mãe ganhou um presente e aí ela se sente no dever, por assim, não é essa palavra que eu queria, mas se sente motivada a dar um presente para você. Dia dos namorados, né? Você deu um presente lá para a namorada, aí a namorada se sentiu no compromisso, na motivação de também dar um presente, tá? Então é a questão o gatilho da reciprocidade. Perceba que cada um desses elementos aqui, ele não está presente todos na mesma pessoa, mas isso pode acontecer. Se uma pessoa tiver todos esses gatilhos aqui, a gente pode ter ali um problema psicológico bem grande. Mas todos nós temos pelo menos uma delas aqui, tá? Qual que você tem, qual que eu tenho, aí tem que fazer, tem que ir no médico, tem que ir no psicólogo, sei lá eu como é que vai para saber isso. Um teste, né? Mas todos nós temos, tá bom? Ninguém é alheio a ter isso. Qual a diferença, então, meu e de uma pessoa que não compra motivada nesses gatilhos? Opa, espera aí, espera um pouquinho, respira fundo. Eu estou fazendo isso por quê? Será que eu estou sendo motivado por algum gatilho? E aí você vai chegar à conclusão que sim, tá? Com relação à autoridade, né? O domínio sobre um assunto, né? Então parece incrível. Se a gente não vê o DR antes do nome do médico, e esse cara não é doutor. E ele, às vezes, não é doutor mesmo. Ele não fez doutorado. Ele fez a faculdade, está trabalhando, é um ótimo profissional, mas ele não é doutor. Certo? Doutor é só quem fez doutorado, gente. Né? É que aqui no Brasil, assim como em qualquer outro lugar do planeta, não sei por quê, e isso é um costume, eu também falo isso, tá bom? Não estou me isentando também. A gente fala, chama o doutor, e nem sempre esse cara fez doutorado, tá? E aí a gente não se sente confiante, porque a gente não enxerga o doutor ali na frente, tá? É um gatilho, né? A gente tem o medo, né? A gente tem a síndrome do tupiniquim. Vamos lá. Bom, vamos falar um pouco de ética, então. Então, com base em tudo isso que você falou, Flávio, caramba, o marketing é o capeta, né? É capaz dele mandar a gente fazer as coisas e eu não saber o que estou fazendo? Então, vamos lá. Vamos devagar com isso daí. O marketing ético, né? Nós aqui o que estamos falando é o marketing ético, certo? O marketing ético, ele não vai manipular as pessoas. Mas existem pessoas que são manipuláveis? Sim, vocês sabem disso. A ciência identifica essas pessoas e existem. Professor, eu tenho um problema que eu sou muito fácil de ser manipulado. Existe remédio para isso? Existe. Tem tratamento, conversa com o psicólogo, ele vai te ensinar você a identificar esses gatilhos, né? E aí você vai ficar mais preparado para lidar com essas situações, tá? Mas o marketing ético, ele não é de manipulação. O sentido dele não é manipular as pessoas para que elas comprem coisas que elas não querem ou que elas não precisem, tá? O marketing que busca esse tipo de coisa, que quer vender uma coisa que você não precisa e que não quer, esse é o marketing que não deve ser praticado, tá? Esse não é o sério. Ele não, porque lembre-se, gente, o princípio de um negócio é que ele tem que ser bom para você que está comprando e bom para você que está vendendo.
Se ele for bom só para quem está vendendo, isso é desonesto. Isso não é legal, não é ético. Se for bom só para quem está comprando, não é legal também, porque como é que o empresário ele vai manter, vai pagar suas contas e vai subsistir dentro de um ambiente econômico? Então tem que ter um equilíbrio, né? Tem que ter um equilíbrio. O que é justo? Preço justo, produto justo, negociação justa, tá? Isso é muito importante. O marketing ético, ele busca apenas facilitar a tomada de decisão. Então, muitas vezes, qual é o grau meu de conhecimento de um determinado produto? Vou dar um exemplo. Eu tinha aqui em casa uma televisão, eu tenho uma televisão smart, mas é uma televisão antiga. E não funcionava os novos streamers, funcionava só o Netflix, que é o próprio software da televisão, mas o Netflix ele era estático. Ele não era igual que nem a gente abre na tela de um computador, tem movimento, tem preview dos filmes e tal. Funcionava? Funcionava, mas bem feinho. Aí, com o começo da pandemia, eu coloquei o Globoplay, funcionava, que é uma ruim para dedéu. Tentei colocar o Disney nem instalava na TV, porque a TV é muito antiga. E aí eu falei, caramba, né? Aí eu fui atrás de um aparelho, vou até fazer propaganda aqui. Eu fui atrás de um aparelho chamado Fire TV, entre outros, né? Google, né? O Google TV lá, né? Tem um tal da Xiaomi também, TV, uma coisa assim, tá? E aí eu fui atrás disso aqui, só que eu não sabia, eu não conhecia esses produtos. Então o que eu fui fazer? Eu fui me informar. Eu assisti vídeo de influenciadores falando desses produtos. E aí, o marketing nesse sentido, ele foi importante, por quê? Porque ele me mostrou qual a melhor solução para mim, preço e produto, né? Eu comprei esse Fire TV aqui, tá? Então, eu percebi que o preço dele era bom, cabia no meu bolso, era bom. Para que eu pudesse tomar uma decisão, tá? De algo que seria útil para mim. Então, essa era a finalidade do marketing, era me explicar, olha, você não conhece esse produto, então eu vou te dizer como é que funciona. Eu vou mostrar para você como é que é o negócio aqui. Funciona assim, ele tem essa funcionalidade, ele é desse jeito. E aí, opa, agora eu entendi. Aí eu entendi como é que funcionava esse cara, entendi como é que funcionava o outro, entendi como é que funcionava o outro. Legal, olha, esses daqui têm funcionalidades iguais, esse tem 5G, o outro é 2G, né? O outro tem assim, tem assado. E aí agora consumidor, me sinto mais tranquilo para fazer isso daqui, ó, tomar uma decisão, certo? Então esse é o marketing ético. É você ser informado de como a coisa funciona, do jeito que funciona e para o que você serve. Porque lembre-se, por mais que você não compre um determinado produto que você viu na loja, aquele produto ele está lá porque alguém consome ele, alguém compra ele, tá? Então existe mercado. Pode ser que você não seja o comprador dele, mas alguém compra. Pode ser que vocês não sejam clientes da Ferrari, mas a Ferrari vende para quem? Para alguém. Certo? Não é porque ela não vai vender para você que ela vai fechar as portas dela, tá bom? Vamos lá. Aí, ó, para a gente ajudar nesse processo aqui, eu busquei algumas ferramentas grátis na internet que podem ajudar a gente a desenvolver um pouco de marketing, tá? Eu não vou mostrar elas, eu só vou apontar, vou deixar para curiosidade de vocês. Mas, por exemplo, tem o Canva, né, que ele faz manipulação de imagem, né, para você compor o seu site. Você tem esse KDNLive, né, .org, né? Ele ajuda vocês a, se não me engano, editar vídeo. Esse Wix aqui, eu já vi propaganda dele, mas é para montar site, né? E ele é gratuito, tá? Dependendo do perfil que você quer ali, das aplicações e dos recursos, ele é gratuito. Você tem aqui o Google Sites também, né? Que também é gratuito. O problema é que o Wix e o Google, a sua página de internet, se você for fazer uma propaganda, vai ficar aparecendo a logomarca da Wix ou da Google Sites, tá bom? Mas são ferramentas gratuitas que dá para ter, vamos dizer assim, a primeira versão 1.0 de uma propaganda sua, tá? Muito bem. Pessoal,
era isso aí que eu tinha para passar para vocês hoje, tá? Alguma pergunta aí de última hora que falei, não ficou claro, que de repente sobrou dúvida aí para vocês? Tranquilo, professor. Tranquilo, meu jovem? Então, vou fazer o seguinte, eu vou finalizar aqui a aula, então, beleza? Eu vou finalizar aqui, já já eu subo lá a aula, tá bom? No Moodle, beleza? Pessoal, bom dia para vocês, bom resto de dia para vocês, bom resto de final de semana, tá? Bom resto da semana aí. Vejo vocês semana que vem, tá bom? Tchau, até mais. Falou, professor. Falou, até mais.